Você já reparou como, mesmo quando as mulheres alcançam espaços de liderança, muitas vezes elas ainda são colocadas de lado? Como se o mundo as ouvissem com uma certa desconfiança ou esperasse delas sempre uma ação a mais para serem levadas a sério, como se faltasse sempre alguma coisa na fala e na ação delas. O apagamento feminino não é apenas um fato social, ele é um sintoma energético de uma sociedade ainda em formação. Uma sociedade que não aprendeu até hoje a equilibrar as energias do masculino e do feminino. Eu sou Paulo Horta e este é o primeiro episódio da nossa coluna Provocações em Sintonia. E aqui nessa coluna eu quero conversar com você sobre temas que mexem com a nossa energia, com o nosso campo vibracional, com o nosso olhar e com a forma como vivemos e como sentimos o mundo. A gente precisa entender que conhecimento e cura caminham juntos e são as bases de uma nova sociedade que está se formando dentro desse movimento todo em que nós estamos vivendo. Nós fazemos parte de uma nova sociedade em formação. O tema de hoje é o apagamento da mulher. Um apagamento que se manifesta nas relações, na política, na ciência, na religião e até dentro das famílias. Se a gente olhar para trás um pouco, nós vamos ver que a história da humanidade é em grande parte contada sobre a lente masculina. Durante séculos, a mulher foi colocada em papéis secundários. Ela era vista como a serva, como a cuidadora, a companheira, aquela que está sempre ao lado, ela é coadjuvante. Raramente a mulher é vista como quem lidera. Na antiguidade havia civilizações em que o feminino era honrado. A figura da deusa simbolizava a fertilidade, a criação e a sabedoria, como Ísis no Egito, Inanna na Mesopotâmia, Atenas na Grécia e Iemanjá nas culturas afro-brasileiras. Mas à medida que o patriarcado, e para que você não me confunda, eu quero explicar o termo patriarcado. Esse termo significa governo do pai. Patriarcado é um sistema sociopolítico em que os homens detêm a predominância do poder e da autoridade, com as mulheres em uma posição de subordinação. Esse sistema foi se consolidando e o feminino foi sendo retirado dos espaços de poder. Isso a gente vê na política, na religião, nas empresas, na sociedade. A mulher foi associada à emoção, à fragilidade, à instabilidade. E o homem, a razão, força, ao domínio e o único capaz de manter o poder e a ordem. E foi assim que, pouco a pouco, o feminino foi sendo apagado da história da política, da religião e até da espiritualidade. Durante os séculos, mulheres não podiam votar, estudar, herdar bens, liderar. As que ousavam pensar diferentes, elas eram perseguidas, chamadas de bruxa, queimadas ou silenciadas. E mesmo quando as portas começaram a se abrir, o preconceito em relação à mulher apareceu. Apenas se manteve mais sutil. Hoje as mulheres estão em praticamente todos os espaços, mas ainda precisam provar o tempo todo que já está provado. O seu valor, a sua competência, a sua força e, sobretudo, a sua capacidade de liderar com sensibilidade, às vezes com força, mas no geral com força, visão e sensibilidade. Na política, vemos exemplos claros desse apagamento e dessa diminuição da mulher. Margaret Thatcher foi chamada de dura e sem coração, mas Churchill, que ocupou o mesmo posto que ela, governou com a mesma firmeza e é lembrado como um grande estadista. Na ciência, quantas mulheres só foram reconhecidas depois de décadas? Katalin Karikó, que é uma bioquímica húngara, e muitas pessoas acham que ela é russa, mas não é. Ela foi desacreditada por muitos anos por causa do seu trabalho sobre o RNA mensageiro. E esse RNA mensageiro foi essencial para o desenvolvimento das vacinas de Covid. Ela foi ignorada, rejeitada, desacreditada, até que em 2023, depois da pandemia, ela recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Na Alemanha, Angela Merkel foi chamada de mãe da Europa. Mas nenhum homem no mesmo cargo foi chamado de pai da Europa. Os homens são chamados de líderes e as mulheres são chamadas de mãe. E no cotidiano, o apagamento acontece de forma ainda mais sutil
e mais profunda. Mulheres interrompidas em reuniões. Mulheres que, quando dão uma ideia, são ignoradas e só são ouvidas quando um homem repete o que ela disse, ou que aponta que aquela ideia, quem deu foi a mulher. Mulheres que cuidam de casa, filhos, trabalho e ainda assim se sentem cobradas por não serem perfeitas. As mulheres que cuidam de casa, até pouco tempo atrás, eram vistas como mulheres que não trabalhavam. Energeticamente, e esse é o nosso foco aqui, trabalhar a energia. Energeticamente, o apagamento feminino é uma redução da frequência no campo coletivo da humanidade. É o momento em que a energia da intuição, da escuta e do acolhimento é abafada pelo domínio da razão e da disputa do controle pelo masculino. O feminino não é apenas o corpo da mulher. O feminino é uma energia universal presente em todos nós, homens ou mulheres. É a energia do cuidado, da empatia, da conexão com a própria vida. Quando essa energia feminina ela é reprimida, o mundo se torna mais frio. A política se torna guerra, a economia se torna exploração e as relações se tornam poder e não sintonia. Quando o feminino é apagado, não é apenas a mulher que perde, é a humanidade que se fragmenta. É o equilíbrio da criação que se rompe. Nós precisamos da mulher para criar, para produzir, para fazer, para observar. Apagar o feminino é apagar metade da energia que sustenta a vida. Quantas vezes você presenciou o apagamento de uma mulher e você nem percebeu? Quantas vezes uma mulher falou no seu grupo e foi ignorada ou interrompida ou ainda desacreditada? Quantas vezes você viu uma mulher se calar para não desagradar? Isso é o mais comum. Para não parecer mandona ou agressiva na defesa de suas ideias, que possivelmente ela estava certa. O apagamento não está apenas nas grandes estruturas, está também nos pequenos gestos, na fala que desconsidera, no olhar que não reconhece, na falta de espaço para escutar o que vem do feminino. E não só da mulher, mas também do feminino que faz parte do homem. Se queremos uma nova sociedade de informação, precisamos curar o campo feminino coletivo. E para curar, precisamos não fechar ou apagar o feminino na mulher ou no homem. Não precisa apenas empoderar mulheres, mas permitir que a energia do feminino volte a ocupar o seu lugar natural de poder, rei e rainha. O lugar da sabedoria, da escuta e da presença. O lugar de aconselhamento. Quando a mulher se cala, o mundo perde possibilidades. Quando a mulher é invisibilizada, o planeta perde corpo. E quando o feminino é reprimido, a humanidade perde equilíbrio. Uma das pernas da humanidade é retirada, é suprimida. O feminino é apenas, ou mais que apenas, é tudo, é a energia da vida, do cuidado, da empatia, da cura. E a cura da humanidade começa com o reconhecimento dessa energia, não como oposição ao masculino, mas como complemento. Respira comigo por um instante. Sente a presença das mulheres da tua vida, sua mãe, sua avó, sua companheira, sua filha, professora, amiga e de tudo que elas contribuíram com você. Sente o que vibra quando você se conecta com a força silenciosa do feminino. Se conecta. Esse foi o primeiro episódio do Provocações em Sintonia. Se essa reflexão ressoou em você, compartilhe, comenta, provoque junto, porque conhecimento e cura não existem para ficarem guardados. Eles existem para formar uma nova sociedade para nós.